Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, segunda parte da nossa aula sobre idealismo alemão, tá? Na primeira parte, entendemos o que é o idealismo alemão e conhecemos os dois precursores do idealismo alemão, Fichte e Schelling. E como que esses dois caras criaram uma base para que Hegel pudesse ser aquele que é o grande expoente do idealismo alemão, tá? A gente viu um idealismo mais imanente na ideia de Fichte e um idealismo transcendental a partir do Schelling. Agora, a gente vai entender o que Hegel incorporou desses dois caras para criar essa que foi a grande corrente idealista do século XIX. Bora conhecer George Frederick Hegel. Vamos embora? Bora filosofar. Hoje eu falo com vocês de George Frederick Hegel, tá? O primeiro dos grandes pensadores do século XIX, tá? Profundamente influenciador de Marx, influenciador, de certo modo, do romantismo na Alemanha, que vai ter ali uma metodologia de estudo filosófico baseado na ideia de que a realidade é resultado da consciência que nós temos da história. A realidade, a gente vai ver durante a aula, é praticamente um espírito absoluto, no sentido de que ele se concretiza, tá? A consciência se torna concreta. Tá? Então, nós vamos perceber em Hegel a ideia de que a história do homem se faz à medida que ele toma consciência dessa história. Que é, como eu falava na aula anterior para vocês, uma visão inversa do Marx. Porque enquanto Marx entende que a história se realiza por meio do conflito, ou seja, por meio do material, Hegel, antes de Marx, entende que a história se concretiza por meio da consciência que se tem. A consciência é um espírito superior, é um espírito absoluto. Aliás, é exatamente do ponto que nós paramos na aula anterior de Schelling que eu começo a aula de Hegel. Porque o que o Schelling falava para nós na aula anterior? Ele falava o seguinte, tudo bem que cada eu faz a sua realidade, que cada eu tem a sua própria consciência, mas tem que haver um eu superior, um espírito superior que detém uma consciência e que organiza todas as coisas. No momento em que se toma consciência desse espírito superior, a realidade se faz. E aí vai aparecer filosofia hegeliana. Tá? Vamos lá para a aula agora. Então, Hegel é um filósofo da escola alemã, nasce no final do século XVIII e tem a sua produção filosófica ao longo do século XIX, tá? E que vai criticar muita coisa da filosofia até agora, principalmente a ciência, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma influência muito marcante do pensamento de Kant. Antes da gente entender o próprio idealismo, vamos só entender de que ponto Hegel parte. Hegel parte da ideia de que nós precisamos retomar aquilo que a filosofia foi se perdendo. Uma busca pela verdade subjetiva, não uma verdade universal, absoluta, mas aquela verdade que se alcança à medida que se toma consciência das coisas, uma compreensão melhor do ser, que não é explicada por aquela razão instrumental, iluminista. Tá? Lembra que na aula anterior eu falava que o idealismo está no meio do caminho entre o iluminismo e o romantismo. Do iluminismo ele busca a razão, mas essa razão ela não pode ser instrumental. Ela não pode ser uma razão que escraviza. Do romantismo ele busca a subjetividade, os aspectos irracionais, mas não pode ser uma subjetividade alienante. Tem que se buscar um meio termo entre razão e irrazão, razão e irrazão. Ao encontrar esse meio termo, você toma uma consciência da realidade e você compreende a história. O sujeito, segundo Hegel, ele é resultado da sua história. Mas não é de uma história material, conflituosa, como Marx vai falar com a gente na próxima aula, mas de uma história experiencial, uma história consciência. Daí o idealismo. E esse idealismo que Hegel vai dizer, vai trabalhar com três aspectos importantes. Primeiro, ele quer compreender a relação do sujeito com o objeto.
Olha a ciência aí. A ciência quer entender essa relação do sujeito com o objeto. Aquela ciência que começa no século XVI com a Revolução Científica, que ganha um corpo com a Revolução Copernicana do Kant, essa ciência ela é importante. Só que nós não podemos buscar uma ciência de forma totalitária. A relação do sujeito com o objeto depende muito mais do sujeito do que do objeto. Então, é a compreensão que o sujeito tem do objeto. Então, como segunda característica que a gente pode atribuir ao idealismo hegeliano, é a valorização do sujeito. É a busca por uma subjetividade. Então, aquilo que eu, Gigi, compreendo das coisas é resultado da minha consciência. Ela não é nem resultado de uma ciência, não é resultado de um material, mas é resultado da minha compreensão. E aí aparece uma terceira característica, que é a influência que ele tem do romantismo. A valorização de aspectos irracionais. Aquilo que transcende a razão. Aquilo que é resultado da consciência. E aí, a partir dessas três características, ele vai entender, ele vai sintetizar o idealismo com essa frase. A razão é aquela inteligência superior que o Schelling terminou com a gente na aula anterior. Por meio da razão, a história se concretiza. A razão é uma consciência material. Aquilo que é abstrato se torna concreto. E o homem, por meio da razão, compreende o seu, aspas, eu, se submete ao que está superior a ele, o Estado e a razão, e a partir daí a história é compreendida. E Hegel vai defender isso em dois livros importantes. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas e a Fenomenologia dos Espíritos. Nesses dois livros, que ele escreve no início do século XIX, ele vai desenvolver exatamente essa questão da subjetividade e do idealismo. Entendendo o que é a razão, entendendo o que é a consciência, entendendo o que é a ideia. E por meio dessa compreensão, chegar naquilo que ele chama de fenomenologia, que é uma palavra que vai aparecer muito mais em Heidegger. Um filósofo vai surgir na segunda metade do século XIX para o início do XX. Heidegger está 100 anos depois do Hegel. Heidegger vai criar as bases da fenomenologia. Só que é em Hegel que a palavra fenomenologia aparece primeiro. O que é o fenômeno? Antes de tudo, o que é fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que age na consciência do ser. Por exemplo, o estudo é um fenômeno, porque ele está agindo na consciência de vocês. O trabalho é um fenômeno, porque ele age na minha consciência. Lembra que o mais importante é o ser, é o sujeito. Então, nós precisamos entender, primeiro, como que a minha consciência observa esses fenômenos. Um exemplo, na sala de aula, o fenômeno vestibular. Com um aluno, esse fenômeno, chamado vestibular, atua na consciência dele de uma forma. Você tem uma pressão, você tem lá uma preocupação, você tem lá uma necessidade de passar. No outro aluno, esse fenômeno ele é mais brando. Se compreende de uma leveza maior. O fenômeno é o mesmo. Só que na consciência de um, ele se manifesta de uma forma, na consciência de outro, ele se manifesta de outra forma. Portanto, nós temos duas realidades para o mesmo fenômeno. Aquele que é angustiado, que é perseguido, e aquele que está cagando. Passar, passou, não passar, tem ano que vem. A fenomenologia de Hegel, ele quer nos levar a entender de que maneira nós nos relacionamos com esse fenômeno em nossa consciência. E entendam, pegando o vestibular como referência, olha como isso se torna material, como que essa ideia se materializa, como que a consciência se materializa.
Porque naquele aluno que entende o vestibular de uma pressão, você tem uma forma material do vestibular. O estudo se dá de uma maneira, a dinâmica se dá de uma maneira, as preocupações são de uma maneira. Para aquele outro que está cagando pro vestibular, a história se materializa de uma outra forma. Completamente diferente. Então eu tenho dois aspas, eus, que concretizam, que materializam essa consciência. E a razão, sendo esse espírito superior, permite compreender essas realidades. E a isso Hegel vai chamar de fenomenologia. Bom, na fenomenologia do espírito, Hegel vai dividir a consciência em três estágios. E nós passamos por esses três estágios. Nós vivenciamos isso. Nós compreendemos a história. Olha que legal. A história ela se materializa naquilo que nós vamos chamar no finalzinho desse quadro de consciência para si. Mas nós vivenciamos todos esses estágios. Diante de todos os fenômenos, casamento, faculdade, trabalho, família, religião, diante de todos os fenômenos, nós temos três tipos de consciência. A primeira consciência, Hegel vai chamar de consciência em si. A consciência em si é o primeiro contato que eu tenho com o objeto. Eu, sujeito, tenho um primeiro contato com o objeto. Esse primeiro contato, ele já é um primeiro passo para compreender o fenômeno. Vou dar um exemplo. O aluno passou no vestibular e vai para a faculdade no ano que vem. Primeiro dia de aula, ou as primeiras semanas de aula, ele vai ter uma consciência em si. Porque ele vai estar tendo uma consciência daquele mundo. Nossa, que da hora, olha como que é legal. A consciência em si traz em nós um encantamento. A gente está descobrindo, a gente está começando a compreender essa realidade. A consciência em si ainda não é a realidade compreendida na sua totalidade. Ela ainda não é absoluta. Ela é subjetiva. A consciência em si é a hora que o indivíduo está se relacionando com o objeto pela primeira vez. Tudo é muito legal. Tudo nos encanta. Tudo desperta em nós lá um brilho no olhar. Nossa, que legal, a faculdade, tal. Os caras saem, entram a hora que quiser da sala, tal. É uma outra realidade. A consciência em si, ela traz um encantamento que muitas vezes é perigoso. Muitas vezes a gente acha que a realidade se concretiza nesse primeiro estágio, chamado de consciência em si. E Hegel vai dizer que não. Porque o encantamento é subjetivo. Então, nós ainda não compreendemos, essa realidade ainda não se materializou, essa ideia não se tornou concreta ainda na consciência em si. Não evoluímos a nossa consciência. Daqui a pouco, Hegel vai dizer como nós vamos evoluir a consciência, por meio de uma dialética, mas já já a gente entende isso. Mas a consciência em si, a gente tem aquele primeiro contato, e geralmente esse primeiro contato causa um estranhamento, outra causa um encantamento perigoso. O casal começou a namorar, já tem aquele amor, aquele tesão, aquele negócio. Com um mês decide morar junto. Tomou uma decisão na consciência em si. Não descobriu ainda que aquela pessoa ronca, tem mau hálito, é mal-humorada. Não. Você está naquela fase de encantamento. Essa primeira fase, como ela é subjetiva, ela não gera uma consciência de fato. Portanto, ela é uma péssima conselheira. Depois a gente evolui para a consciência fora de si. Olha que interessante. Alguns exercícios, quando se referem à consciência fora de si, chamam de consciência infeliz. Hegel chama de consciência fora de si. A tradução em alguns textos aqui na língua portuguesa chamam de consciência infeliz. Nesse momento, a gente deixa de ser o protagonista. A gente começa a enxergar fora daquilo. Aquilo gera em nós uma solidão perigosa.
A gente começa a olhar para aquela realidade e aquele encantamento ele desapareceu. Porque nesse momento a gente está inserido dentro de um contexto real. A faculdade já não é mais aquele encantamento da maravilha. Agora você tem a obrigação da nota, de atingir a nota para você passar de semestre. Aquela preocupação do final de semana perdido, estudando, 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 estudando. Você percebe que você é mais um dentro daquela realidade concreta. A consciência fora de si, ela é objetiva. Ela é objetiva porque acabou aquele encantamento. Então, por exemplo, no casamento, que também é um fenômeno do qual eu pertenço, eu percebi que a Érica não era aquela. Não, ela tem lá os defeitos dela. E o problema é porque nós não progredimos para a consciência para si, muitas vezes a gente toma decisões da consciência fora de si, na solidão perigosa, infeliz. E porque na consciência fora de si não é ainda o espírito absoluto, a ideia materializada, a gente provavelmente vai tomar uma decisão equivocada. E aí você está lá na faculdade, a faculdade é o teu sonho, você não via a hora de passar, entrou, você teve a consciência em si, se encantou com aquilo, mas de repente a pressão, as provas, a realidade que você está descobrindo, ainda não se concretizou, mas você está descobrindo, te traz um estranhamento. Aí você pensa, vou largar a faculdade. Vou largar porque eu estou sozinho aqui. Aquele, aquele entusiasmo passou. Talvez não fosse esse meu curso. Vou voltar para casa. Faço cursinho, faço outro curso depois. Cuidado, porque geralmente essa decisão ela é tomada na consciência fora de si. Numa consciência infeliz. Numa solidão perigosa. E como nesse estágio a gente ainda não compreendeu essa realidade de forma concreta, a gente muitas vezes decide de forma equivocada. Quantas vezes, quantas pessoas aí perderam namorados, namoradas muito bacanas, porque tomaram decisões na consciência fora de si. Passou aquelas borboletas que batia no estômago, passou aquele frio na barriga, você descobriu os defeitos do outro e você não quer conviver com aqueles defeitos. Você se tornou um espectador daquela realidade. É um péssimo conselheiro. Porque, gente, amor não é aquilo que dá um frio na barriga, que dá angústia. O nome disso é Corinthians. Amor é outra coisa. O que Hegel está dizendo é que a realidade ela se materializa, se concretiza na consciência para si. Nesse estágio, a gente compreende a realidade de forma concreta. Nesse estágio, a gente atinge um espírito absoluto. Nesse momento, o indivíduo se olha no espelho e percebe que está pronto para decidir. Por quê? Porque ele compreendeu aquela realidade. Ele entendeu que ele é parte de um todo e que, partindo deste todo, a realidade se materializou. Mas isso só é possível se nós valorizarmos a subjetividade do sujeito. Se o sujeito passar por esses estágios, como se estivesse subindo um degrau. Então, passado por esses 3 estágios, o indivíduo percebe que a realidade é um espírito superior. Ela é concreta. Ela se concretiza na história à medida que eu tomo consciência dela. Então, voltando a Érica, minha esposa. O direito hoje é uma realidade concreta para ela. Ela é advogada previdenciária, tem o escritório dela, está feliz com os clientes dela. E é uma realidade que se concretizou quando ela tomou consciência daquilo. Atingiu a consciência para si. Alguns textos dão até um outro nome. Eles chamam consciência de si para si. Então o indivíduo agora já compreendeu. E ele compreendeu a tal ponto
que a consciência se manifesta. Eu ser professor, minha esposa ser advogada, é a materialização de nossa consciência. Olha que interessante o idealismo. É quase que uma pessoa, é quase que um sujeito. Praticamente é compreendido a tal ponto que o ideal se torna real. Olha que interessante. O ideal se torna real. É uma realidade que partiu de uma ideia, que nós só compreendemos por meio de um movimento dialético. Hegel, vou até completar isso aqui, que é importante, porque do botão já que eu falo. O que ele entende? Olha que legal. Em que momento nasce a dialética hegeliana? Essa parte eu quero trabalhar com vocês antes de acabar a aula. Dá tempo, tem 10 minutos ainda, então tranquilo. O que é a dialética hegeliana? Hegel entende o seguinte: eu vou compreender. Acompanhe meu raciocínio, gente. Eu vou compreender a realidade concreta a partir daquilo que é oposto a ela. O que o Hegel está dizendo? Ele está indo lá nos gregos, lá no Heráclito, no Parmênides e no Platão, que são quem vão bolar a dialética. Ele está dizendo o seguinte: o indivíduo compreende essa realidade, ele toma uma consciência absoluta da realidade, à medida que ele faz um movimento dialético com aquela realidade, entendendo que os opostos, eles se completam para ter uma compreensão da história. Então, o que é a tese? A tese é a consciência subjetiva. O que é a antítese? É a consciência objetiva. Voltando ao exemplo do quadro anterior. O que é a tese? É o encantamento. É a relação com o mundo. O que é a antítese? A antitese. É a solidão perigosa. É a consciência infeliz. É o eu espectador. A tese é a subjetividade do sujeito. A antítese é a objetividade que traz do sujeito um eu espectador. O que é a síntese? A síntese é a compreensão da história. É o espírito absoluto. Hegel aqui está dizendo que as outras duas etapas elas são importantes para vivenciar o processo de compreensão da consciência. É necessário uma consciência infeliz. É necessária a consciência fora de si. Porque é no momento da consciência fora de si, objetiva, que eu vou confrontá-la com a consciência em si, subjetiva. E quando o indivíduo faz esse movimento dialético com esses opostos, ele compreende a realidade. Para isso, Hegel, eu vou até colocar aqui, vocês não precisam copiar isso que eu vou colocar aqui, não, mas é uma metáfora que aparece na fenomenologia do espírito, que muitos exercícios trazem, que é a metáfora do botão e da semente. Olha que interessante que Hegel fala. O botão desaparece no desabrochar da flor. E poderia dizer-se que a flor o refuta. Então, vamos aqui da primeira parte. A flor, ela existe porque houve primeiro uma semente. A flor só existe porque a semente morreu para brotar a flor. Quando eu olho para uma flor, eu não olho para a semente, eu olho para a flor. Então, a compreensão de uma flor é, antes de tudo, a compreensão da semente. A semente que dá lugar para que a flor nasça. E ele continua. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Trocando em miúdos, o que o Hegel está dizendo? Está falando, olha,
Quando eu olho para uma flor, a tese, eu olho também para a semente, a antítese. Porque logo essa flor vai ter um fruto que vai ter uma semente que outra flor vai nascer. Então, a compreensão da história, para Hegel, é resultado exatamente do quê? É resultado de um movimento dialético. É resultado de um movimento dialético. E eu só compreendo a história se eu fizer esse movimento, onde há uma tese, a subjetividade, a antítese, a objetividade, e a síntese, a razão absoluta, que é a compreensão da história. Para isso, eu vou até adiantar antes das perguntas, para a gente poder, pelo menos, chegar no ponto que eu queria. É preciso que a gente entenda, então, que o idealismo é resultado de um movimento dialético. E isso aparece num texto de Hegel chamado o Triplo Mecanismo, o espírito do mundo. Onde, o que é a tese? A tese é a ideia. A tese é aquilo que é subjetivo e que se materializa. A tese é a consciência. O que é a antítese? A antitese. Aquilo que se apresenta. A antítese é aquilo que tem uma substância, a natureza. A tese é a consciência fora de si. Desculpa, a antítese é a consciência fora de si. Enquanto a tese é a consciência em si, a antítese é a consciência fora de si. O que é a síntese? O espírito absoluto. É a razão. Que pode se dar numa razão subjetiva, individual. É quando eu tomo a decisão na consciência em si, eu chego a uma síntese subjetiva, que, como a gente entendeu, é um risco, porque nos leva a decisões equivocadas, porque nesse momento nós não compreendemos ainda a história. Então, se em meio a um conhecimento de uma realidade você chegou a uma razão subjetiva, não tome decisões. Não tome. Porque aquilo está carregado da sua humanidade. Não atingiu uma razão ainda. Uma razão absoluta. Eu posso atingir uma razão sintética com uma razão objetiva, coletiva, que é aquilo que as instituições fazem da história. Volto ao exemplo da faculdade, a necessidade da nota, do trabalho, da presença, da correria. Se eu atingir aqui, também vou me equivocar. Agora eu posso atingir uma síntese racional, uma razão absoluta, uma autoconsciência. Aquilo que o Estado me possibilita para que eu possa compreender a realidade.